Êxodo capítulo 33, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, preste atenção. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Para que não te consuma eu no caminho. Essa palavra eu tenho para o teu coração nessa noite, de uma forma tão singela. Sabe que todos os pastores, nós pregamos aqui o que Deus tem falado no nosso coração também, o que Deus ministra na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: presença. Fala comigo, presença. Presença. Você vai entender onde eu quero chegar. Na verdade, a nossa vida é feita de escolhas, e aqui foi dada uma escolha para Moisés. Moisés, você pode ter tudo, mas eu não irei contigo, diz Deus. A nossa vida é feita de escolhas, isso é fato. Agora nós temos que saber escolher bem. Nós temos que saber escolher bem as opções. O contexto aqui de Êxodo capítulo 33, do texto que nós lemos, fala de uma história em que o povo tinha sido liberto do Egito. Você conhece essa história, quando o povo passou pelo Mar Vermelho em pés enxutos, diz o texto, e do outro lado eles cantaram, salmodiaram ao Senhor, glorificaram a Ele, porque Ele tinha lhes dado vitória. Ao chegar naquele deserto, o povo caminhando pelo deserto, eles fizeram um pit stop. Sabe o que é o pit stop? Uma parada rápida, ali no Monte Sinai. Então Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai, e Moisés, na presença de Deus, esteve ali alguns dias. O povo ficou angustiado, porque Moisés não descia do Monte Sinai. 40 dias depois, e Moisés não descia, e eles pensaram: certamente morreu nosso líder, aquele que foi usado por Deus, aquele que trouxe a mensagem libertadora, aquele que nos libertou, aquele que, qual Deus confirmou por meio das 10 pragas. O nosso líder Moisés subiu para falar com Deus que abriu o Mar Vermelho, e ele não desce mais. Então eles tiveram uma ideia assim, absurdamente idiota. Falaram assim: nós precisamos de um Deus, nós precisamos de alguém que nos guie, nós precisamos de alguém que nos dê a direção. Então vamos fazer isso, vamos pedir para que todos tragam as suas pulseiras, os seus brincos, os seus colares de ouro. Nós vamos derreter esse ouro e nós vamos fazer um Deus para nós. Fala que não é uma ideia idiota. E eles fundiram aquele ouro e fizeram um bezerro de ouro. E eles começaram a adorar aquele bezerro. Eu não consigo entender isso, né? Como é que você consegue visualizar isso? Um povo que tinha experimentado dos maiores milagres da parte de Deus, tinha visto Deus fazer coisas tremendas já no deserto, e eles falam: não, precisamos de um Deus. Eles fazem um bezerro de ouro e começam a se curvar, a dançar, a cantar para aquele bezerro de ouro, dizendo: obrigado, bezerro de ouro, porque você nos libertou e agora vai nos guiar. Essa é a tamanha da tolice do coração do ser humano. Nós julgamos eles, mas faríamos o mesmo se estivéssemos lá. Então Moisés ouve aquele som de festas. Ele e seu conservo Josué estão descendo o Monte Sinai, e eis que eles viram aquele povo não festejando ao Deus Altíssimo, mas se curvando e cantando a um bezerro de ouro. Então Moisés quebra as tábuas da lei, e acontece ali um processo de julgamento de Deus na vida de algumas pessoas. E Deus dá a seguinte mensagem para Moisés: Moisés, eu vou consumir todos eles. Moisés intercede pelo povo, e Deus fala assim: então tá bom, eu vou deixar vocês irem. Vocês vão ter vitória sobre todos esses povos aqui. Você leu alguns deles: os cananeus, os amorreus, todos os povos inimigos que eles iam encontrar. Heteus, não é ET não, tá gente, é heteus, não são os ETs não, heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus e todos os zeus que tiver pela frente. Eu vou derrotar todos eles. E olha o seguinte, eu vou cumprir a minha palavra, a palavra que eu tinha prometido para os seus ancestrais, que você iria para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão continuar entrando lá, só que, eu não vou com vocês, porque vocês
pecaram, vocês são um povo de dura serviço, vocês ergueram um bezerro de ouro ao invés de me adorar. Imagine só que proposta que Deus deu para um povo que tinha acabado de traí-lo. Falou o seguinte: eu vou dar todo o sucesso, vocês vão ter vitória sobre os inimigos, vocês vão para uma terra que manda leite e mel. Sabe o que é terra que manda leite e mel? Tudo que você planta dá muito mais do que você esperava. Imagina só, pensa nisso. Vamos usar para os dias de hoje. Todo negócio que você abrir, aqui no Brasil você abre uma empresa, corre o risco nos primeiros 6 meses ela fechar, de você ter uma empresa só para pagar dívida, não é nem para lucrar, é para pagar dívida. Imagina você viver num país que você coloca uma empresa, uma ideia em ação e aquilo prospera, é essa terra que manda leite e mel. Tudo que você plantar lá vai produzir. Todo o sucesso Deus prometeu para aquele povo, mas sem a presença de Deus, porque Ele fala no versículo 3: eu não subirei no meio de ti. De forma surpreendente, Deus continua afirmando a promessa para o seu povo. Sabe que era todo sucesso, mas não atrelado a nenhuma obrigação com Deus. Era todo sucesso, mas não atrelado a nenhuma obrigação religiosa. Tem muitas pessoas que aproximam-se de Deus, e às vezes até da igreja, achando que a igreja se aproxima de Deus, mas não é bem isso. É quando você se aproxima de Deus, é que você quer ir para a igreja. Você está entendendo o raciocínio? Tem pessoas que vêm para a igreja para se aproximar de Deus, mas não, você vai a Deus e Deus te aproxima da igreja. Você entende que tem que servir a igreja local, e você está aqui para servir a igreja local porque você primeiramente ama a Deus. É nesse processo. Mas tem pessoas que se aproximam da igreja local, se aproximam de Deus, achando que precisam do sucesso. Há tantas pessoas em busca da felicidade, não há nada de errado com isso, mas é a sua busca última. Pessoas que vêm buscando a Deus todo o sucesso, e certamente aceitariam isso. Uau, todo o sucesso, dinheiro no bolso, meus inimigos seriam derrotados, terra que manda leite e mel. Uau, estou dentro, gostei dessa ideia. Mas o senhor não vai com a gente? Mas tudo bem, mas o senhor já deu o que eu queria. Infelizmente, quem sabe, nosso coração abriria um sorriso. Sabe aquele sorriso amarelo? Acho que comecei a me interessar. Todo sucesso, só que porém, sem Deus. Mas de forma surpreendente, Moisés, esse homem, esse líder, ele responde de uma forma muito interessante. Ainda em Êxodo capítulo 33, ali no versículo 15, você está com a mesma página aberta, agora no versículo 15: então lhe disse Moisés, vamos ler juntos? Se a tua presença não vai comigo, não, é juntos, tá, querido? Você vai ler comigo, vai lá, Êxodo 33, versículo 15, todo mundo achou? Então tá, por que vocês estão olhando para mim então? Olha para a Bíblia. Vamos lá, 33, 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés, ele falou assim: não, como é que você não vai conosco? Não importa todo o sucesso que você possa nos garantir, mas não nos faça subir se você não for conosco. Moisés era um homem experimentado a tal ponto de saber da importância da presença de Deus. Moisés não era mais ludibriado em seu coração por todo o sucesso que o próprio Deus poderia lhe garantir sem Deus. Moisés começou a valorizar o nada com Deus. Diga, nada com Deus é muito melhor do que o tudo sem Deus. Diga, tudo sem Deus. Moisés entendeu isso e falou assim: não nos faça subir se a tua presença não for conosco. Não nos faça alcançar tudo isso sem a tua presença. Isso não tem validade nenhuma. Por isso eu quero falar sobre o tema presença. E a primeira ideia dessa mensagem é que a presença é o elemento essencial do cristianismo. A presença é o elemento essencial do cristianismo. Querido, não existe cristianismo sem presença.
Não existe como você lidar com Deus sem a presença. Primeiro, a presença dele na sua vida e a sua presença na vida das pessoas. Esse é um fato. Isso é igreja, presença. E a igreja precisa ser marcada por isso. O foco principal do livro de Êxodo, que nós acabamos de ler, um pequeno trecho, e eu quero crer que você, como discípulo da Igreja Central, está sendo encorajado esse ano a meditar nas Escrituras, a ler mais textos, a realmente fazer a leitura bíblica do ano, anual. Eu quero crer que você está fazendo isso. Êxodo é um livro que fala sobre isso, Deus se fazendo presente na vida do povo. Se você conhece bem a Bíblia, você sabe quando Deus criou a humanidade através de Adão e Eva, ele diz o texto que na viração do dia, à tardezinha, no final do dia, Deus tinha um tempo com Adão e Eva. Imagine só, você no final do dia ter um tempo com a sua criação, com as pessoas que ele amava, e Deus ali desfrutava da sua criação, e Adão e Eva tinham realmente um desfruto de Deus. Como é maravilhoso isso, Deus se fazendo presente, falando assim: Adão e Eva, eu me faço presente na história de vocês. Mas você conhece os textos, Gênesis capítulo 3, então vem falar sobre a queda, e o homem e a mulher decidem viver a vida por si mesmos, a dirigir as suas vidas, a serem os seus próprios salvadores, a serem os seus próprios deuses, e daí dá tudo errado. Mas mesmo assim você vê uma direção de Deus em relação a estar presente na vida da humanidade. Quando você vê o povo ali no Egito, clamando, amassando barro, mas clamando por libertação, Deus providencia Moisés, e Moisés ali, usado por Deus, tira o povo do Egito, e Deus se faz presente no deserto, na vida daqueles homens e mulheres, através de uma coluna de fogo, de uma nuvem, Deus se fazendo presente. Deus fala para Moisés: eu quero estar mais presente ainda. E quando você lê o livro de Êxodo, você vê Deus providenciando uma intermediação, quando Deus dá os detalhes do tabernáculo. O tabernáculo, na verdade, era um pré-templo, um pré-projeto do templo que viria a ser construído por Salomão, que era uma mediação entre a humanidade pecaminosa, pecadora, com Deus todo santo. Deus se fazendo presente, mas dava um trabalho danado para se fazer presente ali, e as pessoas se achegarem a Deus. Havia muitos pré-requisitos, havia muito sacrifício, havia muitos rituais, um cerimonial extenso, complicado, detalhado, para que as pessoas pudessem ter acesso a Deus, mas Deus querendo se fazer, fala comigo, presente na vida da humanidade, na minha e na sua vida. E no decorrer da história bíblica você vê esse desenrolar de um Deus querendo se fazer presente. Então ele envia Jesus, seu filho, e ele é conhecido como Deus Emanuel, o Deus conosco. Mais uma vez, Deus se fazendo presente. Então Jesus morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, ele passa um tempo com os seus discípulos, apóstolos, então ele vai assunto aos céus, e acontece a ascensão, mas ele fala: eu vos darei um Consolador, um Paráclitos, aquele que está ao seu lado. E hoje nós podemos dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Mais uma vez Deus se fazendo presente na nossa vida, e não tem como escapar disso. Cristianismo é presença. É o elemento principal, essencial do cristianismo, é a presença de Deus em nós. Essa é a grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Outras religiões todas, não existe um Deus que se faz presente na história do ser humano. Na verdade é um ser humano tentando fazer a história dessa divindade, é tentando pagar um preço impagável para que essa divindade que não existe ter os seus olhos voltados para a humanidade. Mas nós não, nosso Deus olhou para nós primeiro, amém, queridos? E Ele se fez presente mesmo na nossa história, mesmo na bagunça da nossa vida, Ele vem e se faz presente. Jesus Cristo, a maior revelação de Deus, Ele se fez presente na vida de tantas pessoas. Você lembra da história dos apóstolos? Ele se fez presente na vida daqueles homens, Ele se fez presente na vida de tantos homens e mulheres, Ele se fez presente na vida de pessoas que eram marginalizadas, pecadoras. Ele se fez presente até mesmo na casa de algumas pessoas tão próximas. Ele se fez presente, Ele tocou, Ele abraçou, Ele acolheu, Ele curou, Ele se fez presente. Por isso que eu posso dizer que a Bíblia tem um foco central em conhecer e não em fazer. Preste atenção,
as Escrituras focam em conhecer e não em fazer. Lembra aquele jovem rico chegou a Jesus e fez a seguinte pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava com um foco totalmente errado. O objetivo dele era fazer, eu quero fazer, e não está totalmente errado. O fazer vem depois que você tem um relacionamento com Deus. Daí vai vir os fazeres, vai vir o fazer, mas antes é o conhecer. Se você quer ter um relacionamento com Deus através de coisas a fazer, você está equivocado. Certa feita, Jesus estava na casa de Marta e Maria, dos irmãos. Aquele texto é lindo, porque Marta, ela foi à cozinha fazer muitas coisas, fazer, porque para ela valorizava o fazer. E eu sei que tem pessoas aqui que valorizam o fazer por causa da sua própria personalidade. E ela estava lá, cuidando de todos os afazeres da casa, porque Jesus e seus discípulos tinham chegado para uma janta, um almoço, eu não sei. Mas Maria, diz o texto que ela se assentava aos pés de Jesus, ela quedava-se, ou seja, além de sentar-se, ela ficava de boca aberta, escutando Jesus, conversando com Jesus, ouvindo, porque ela estava interessada em conhecer mais a Deus, conhecer mais a Deus. É isso que nós fazemos quando lemos a Bíblia, porque a Bíblia, as Escrituras têm foco em conhecer e não em fazer. Eu não estou dizendo que você não vai fazer, eu não estou dizendo que você não vai ter atribuições a serem feitas, você vai ser impulsionado sim a fazer muita coisa, mas você vai ser impulsionado, encorajado a fazer mediante ao anterior, ao conhecer, encorajado pelo conhecimento que você tem de Deus. Então a palavra inteira mostra que a presença é essencial. Outra questão, a presença de Deus é que nos distingue. Preste atenção, o que nos distingue como igreja não é o tamanho dela, não é a liturgia que temos, não é a música que gostamos, não é a célula que frequentamos, não é o pastor que temos, a liderança que temos, a denominação que temos. Isso não nos distingue. O que distingue o homem e a mulher de Deus é a presença de Deus. Você viu o que Moisés disse? No versículo 16 ele fala, de capítulo 33 aí, no versículo 16 ele fala: Como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Olha a pergunta que ele faz: não é porventura em andares conosco? Moisés está falando assim, nós somos diferentes, por quê? Porque Deus anda conosco. E ele continua: de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. É a tua presença, Moisés está dizendo, tua presença, Deus, que nos distingue. Não é a forma como falamos, nem mesmo como agimos. Preste atenção. Você já viu pessoas que não são cristãs, que têm atitudes muito melhores do que cristãos? Porque a gente fica medindo as pessoas pelo que elas fazem, não, é pelo que elas carregam. Moisés entendeu, mas como teremos essa distinção entre nós e o povo? Nós vamos ter vitória? Vamos ter sucesso? Deus tinha prometido isso para Moisés, gente. Deus tinha prometido para Moisés paz, vitória, prosperidade em todos os aspectos, mas sem a presença. Moisés falou assim: não, mas daí não tem distinção, não vai ter separação de forma nenhuma. Então é a presença de Deus que traz essa diferença. Não é o que acreditamos, a igreja que frequentamos, mas a presença de Deus em nós. A presença de Deus em nós. Essa tem sido a sua distinção. Será que quando você chega, você contagia o ambiente? A palavra do Senhor fala do perfume de Cristo. Eu não estou falando de desodorante não. Se falta desodorante é só resolver. Vai no mercado, compra desodorante e passa, fica tranquilo, meu irmão. Isso é fácil. Estou falando do perfume de Cristo. Perfume de Cristo que exala nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Sabe por quê? Porque nós carregamos uma presença. Essa presença santa, essa presença que não só nos acompanha, mas nos encoraja, nos direciona a tomar algumas atitudes que muitas vezes nós não tomaríamos se fôssemos guiados pela nossa própria consciência, porque a nossa própria consciência é pecaminosa. Mas a presença de Deus nos guia vitoriosamente para a glória dele. Porque a importância não é o que fazemos, mas o porquê fazemos. Fala assim: por que fazemos? Isso que é importante. A importância não é o que fazemos, mas o porquê fazemos. É muito interessante que não importa o que você faça, mas a motivação daquilo que está por trás.
Se pudéssemos enxergar as motivações, não seríamos mais felizes com as pessoas, teríamos realmente a real noção por que aquela pessoa está fazendo. Quantas vezes nós estamos com os nossos filhos e pedimos para eles fazerem algumas coisas, a primeira resposta deles é não vou fazer, pai. Ou então aquele que fala, tá bom pai, estou indo fazer, mas tem uma motivação errada. Lembra do filho pródigo? Um que saiu, deliberadamente gastou tudo que ele tinha, e outro que permaneceu, mas a motivação dos dois era a mesma: os bens, não a relação com o pai. O importante não é o que fazemos, mas por que fazemos. E sabe quando nós vamos entender isso? Que a presença é o elemento essencial, primordial do cristianismo? Na dor. Na dor vamos entender o real valor da presença. Quando passamos por problemas, tribulações, eu e você vamos entender o real sentido da palavra presença. Agora, a pergunta é: o que é a presença de Deus? O que é a presença de Deus em nosso meio? Será que é um arrepio? Será que é uma música bonita? Será que eu atraio a presença de Deus cantando alto, orando alto? Como é que acontece isso? Como é que é a presença de Deus? Moisés teve essa mesma curiosidade. Moisés, ainda no capítulo 33, ele pergunta no versículo 18, Moisés diz ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. Deus, mostra-me a tua glória, mostra-me. E no capítulo 34, se você virar a página um pouquinho, no versículo 5 e no versículo 6, diz o seguinte: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o quê? O nome do Senhor. Fala o nome do Senhor. Olha só, versículo 6: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, assim por diante. Moisés começa a louvar a Deus, engrandecer a Deus, porque Deus lhe revelou o nome. Mais uma vez Deus revela a essência do seu ser para Moisés. Sabe que se eu pudesse fazer aqui uma ilustração, se você chegasse para mim e falasse assim: Emerson, me apresente a sua esposa, eu provavelmente falaria assim: o nome dela é Ana Lídia, ela é fisioterapeuta, ela nasceu numa cidade lá em São Paulo, em Santana, num bairro em São Paulo. Ela veio para Londrina ainda muito pequena, estudou num colégio chamado Colégio Londrinense, cresceu aqui na igreja. Daí ela me encontrou um rapaz muito bonito, mas bem bonito, e eles se casaram e tiveram 2 lindos filhos, né? Ela é bacana, tal, assim, poderia descrever fatos sobre a vida dela. Agora, eu posso descrever fatos sobre Deus, ou então eu posso dar uma outra descrição. Ana Lídia é uma pessoa extraordinária. Ana Lídia me ensina a viver a vida de uma outra ótica. Ela é uma pessoa de muita oração. Ela me encoraja a ler a Bíblia, a conhecer a Deus mais e mais. Sabe, a minha vontade é estar sempre com ela. Eu gosto de desfrutar momentos com ela. Ela me ensina a ser um pai melhor. Ela me ensina a ser um marido melhor. E eu poderia dar conhecimento que só alguém que tem intimidade poderia trazer. Você está entendendo? Que eu posso trazer fatos sobre Deus, ou então eu posso trazer a intimidade que Deus quer revelar para mim e para você, querido. Quando Moisés entendeu, ele fala assim: oh Deus, grande em misericórdia, compassivo, clemente, longânimo, fiel. Ele começa a descrever quem Deus é. Deus se revela a ele. Quando Moisés pede para ele: mostra-me a tua glória, Deus, mostre-me a tua presença maravilhosa, Deus revela o seu nome, Deus revela realmente quem ele é para Moisés. Esse é o conhecimento. Mas infelizmente a igreja tem se tornado um local de conhecimento de fatos e não de presença. Sabe, meu querido e minha querida, meu sonho
é que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja da presença, e não só de fatos e conhecimentos. Isso também eu tenho certeza que você vai ter muitos fatos, muito conhecimento, mas eu quero que você seja reconhecido pela presença de Deus. Tem um povo lá que conhece muito da Bíblia e conhece muito de Deus, mas eles têm a presença de Deus. É maravilhoso. Ninguém entra naquele culto sem ser abraçado, sem ser amado, ninguém passa desapercebido, porque eles têm um olhar clínico, o olhar de Deus. Deus tinha esse olhar. No meio da multidão ele chegava uma pessoa com necessidade, ele parava tudo para chamar aquele cego, para tocar aquele enfermo. Ele fazia isso. Ele olhava para as pessoas marginalizadas com outro olhar. Eles têm a presença de Deus, uma igreja marcada pela presença de Deus, simplesmente porque Moisés, preste atenção, Moisés enxergou a beleza de Deus, e não apenas a sua utilidade. Como é que eu e você nos relacionamos com Deus? Pela utilidade dele. Como é que eu e você nos relacionamos com as pessoas? Pela utilidade delas. Imagine que você esteja noivo ou noiva de alguém, e a sua família é abastada economicamente, e você está com o casamento todo planejado, pronto, marcado, os convites distribuídos, mas um mês antes, a sua família vai para a bancarrota, perde tudo que tinha, entra numa dívida, um mês antes do casamento. Então esse noivo ou essa noiva vem para aquele que está na miséria agora e fala assim: eu quero terminar o meu noivado. Como é que você se sentiria? Usado. Você não se sentiria amado, porque essa pessoa está com você pelo que você é útil a ela, e não pela beleza. E eu não estou falando beleza física, eu estou falando pela admiração de quem essa pessoa é. Sabe que não há nenhum relacionamento que se sustente pela utilidade, porque um dia a utilidade acaba. Sabe? Se você casou pela beleza, vai acabar. Se você casou pelo dinheiro, cuidado, crises financeiras, elas chegam para todo mundo. Se você casou por outra motivação que seja apenas a utilidade que essa pessoa tem na sua vida, temem lhe dizer: você casou, você se uniu com a pessoa pelas motivações erradas. E escutem aí, os jovens e adolescentes que estão aqui presentes nesse culto. Se você não estiver no Facebook, você está me ouvindo. Procure uma pessoa pela sua essência, que você a admire, que essa pessoa te admire também. O que eu chamo de beleza. Há uma beleza na vida das pessoas, e isso não passa, isso é dela. Eu costumo dizer que o que é bom na vida de uma pessoa, depois do casamento vai melhorar, presta atenção, mas o que é ruim vai piorar. Vai piorar, porque o que é ruim, quando você está só noivo, namorando, é de vez em quando é ruim só, depois você casa, é ruim todo dia, todo dia é ruim, por isso que piora. Agora, em compensação, o que é bom também, quando você só vê de vez em quando, namoro, noivado, é bom, daí quando você vê todo dia, melhora. Então, preste atenção, você que está namorando, está noivo, o que é ruim, não, quando casar resolve nada, não resolve não resolve, preste atenção, vai piorar. Daí, você vai sustentar um casamento assim? E o que é bom? Pode ter certeza que vai melhorar, melhora também. Mas não dá para compensar não, você tem que ver, será que eu estou com essa pessoa, apesar dos problemas aparentes que eu vejo, que eu enxergo? Porque se você fala assim, você não está com essa pessoa se relacionando pela utilidade, mas pela admiração, pela beleza. Moisés entendeu isso, e se relacionou com Deus, através da beleza de Deus, e não da sua utilidade. E quantos dos nossos relacionamentos são assim também? É aquele sentido do, uau! Você sabe, quando você admira alguma coisa, você não tem palavra, você fala, uau. Moisés disse uau. Deus, sem a tua presença não nos faça subir, Deus. Eu te admiro tanto que nem todo o sucesso do mundo compensaria a sua falta na minha vida. Será que eu e você podemos dizer isso? Então, por que é tão difícil receber um não de Deus? Porque é tão difícil às vezes assimilar os golpes da vida?
Porque tantas pessoas culpam Deus pelas mazelas que elas enfrentam, porque se relacionam com Deus pela sua utilidade, e não por simples admiração. Moisés estava falando o seguinte: Deus, eu posso até enfrentar os meus inimigos, eu posso até passar por problemas na jornada, mas eu quero a tua presença, Deus. Eu prefiro andar contigo, Senhor. Eu prefiro ter a tua presença comigo, junto comigo, andando comigo. Moisés, por sua vez, ele via Deus como o prêmio máximo, a recompensa final, último, não como um meio para o fim, mas o fim em si mesmo. Moisés compreendeu claramente o que era a presença de Deus. E segundo ponto, Moisés entendeu que sem Deus tudo é inútil. Preste atenção, sem Deus tudo é inútil. Um pregador chamado Tim Keller, que eu gosto muito, pastor norte-americano, certa vez ele escreveu que o sucesso terrestre desaparece, ele se desvanece e nos desbota. Ou seja, o sucesso, ele desaparece e ele desbota a nossa vida, ele acaba com a gente. Você já viu tantas pessoas correndo atrás do sucesso, né? Do corpo perfeito, vai conseguir até uma idade, meu filho, depois não tem jeito não. Quer conquistar isso, aquilo, o sucesso desaparece terrestre, e ele acaba com a gente, ele desbota a nossa vida, a nossa alma. Tem tantas pessoas que, em busca da felicidade, se entregam para a infelicidade, acabam encontrando o contrário, porque fazem de tudo para encontrar a felicidade, e acabam encontrando a infelicidade de buscar tanto algo que é tão passageiro. Tantas pessoas nesse sentido se entregam, porque hoje nós estamos no pico da montanha, amanhã estamos buscando relevância na vida. Hoje a gente está com a família forte no almoço de domingo, está todo mundo ao redor da mesa. Amanhã, depois de amanhã, você vai estar num cemitério clamando e chorando por alguém que você perdeu. Hoje nós estamos na crista da onda, amanhã essa onda te deu um caldo, meu irmão. É assim a vida não é linear, a vida é altos e baixos. Moisés entendeu isso. Moisés entende que sem Deus tudo fica inútil. Na verdade, a utilidade das coisas ou das pessoas está no valor que Deus dá a elas, sabia? Quando você olhar para uma pessoa, veja o quão valoroso ou valorosa essa pessoa é para Deus, aos olhos de Deus, então sim você tem que valorizá-la. Ou alguma coisa que você recebeu, alguma coisa que Deus lhe confiou, está na presença de Deus na sua vida, daí sim aquilo tem utilidade. Sabe que o lugar que Deus te colocou de acesso a tantas pessoas só tem utilidade se você entender por que Deus te colocou lá, qual é o propósito que você foi colocado lá. Senão você não vai entender o propósito da sua vida naquele local. E tem gente infeliz no trabalho porque não entendeu o propósito da sua vida lá ainda. Tem pessoas infelizes na vida porque não entenderam que não é o local que é útil, mas é a presença de Deus na sua vida que lhe faz sentir útil na vida das pessoas e nos locais que você frequenta. Porque sem Deus tudo é inútil. Portanto, quando Moisés escolheu Deus ao invés de sucesso, não foi uma questão de coragem, foi uma questão de visão. Moisés entendeu, não precisou ter coragem, ele precisou ter entendimento, visão. Não, Deus, não nos faça subir se a tua presença não for junto. Eu abro mão de todo sucesso em prol de ser distinguido, ter essa distinção das pessoas pela presença de Deus que eu carrego. Moisés sabia muito bem disso. Moisés foi um homem que viveu todo o sucesso. Você sabe que ele foi criado no Egito, e no Egito, naquela época, era a maior potência militar. Ele foi criado como um filho de Faraó, como um príncipe do Egito. Ele tinha acesso à educação, aos bens materiais que o Egito desfrutava, ele tinha tudo isso, só que sem Deus. Então a história de Moisés muda o aspecto, ele vai para o deserto, fugindo, e lá ele tem um encontro com o seu sogro, ali ele casa, tem o seu sogro, o sogro dá um rebanho de ovelhas para ele, então ele experimentou ter nada, só que com Deus. Se Moisés, que experimentou essas duas situações, o tudo sem Deus e o nada com Deus, faz a opção do nada com Deus, é que eu e você precisamos dar ouvidos a Ele.
Nós precisamos dar ouvidos ao que Moisés escolheu, o tudo sem Deus. Sabe que no Evangelho de Marcos, você não precisa abrir, o próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Ele continua: tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus estava falando o que Moisés viveu. Moisés entendeu isso. É como se ele estivesse dizendo: olha, que adianta Moisés ter dito sim para o sucesso, mas perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter a presença de Deus? Do que adianta todo o sucesso e toda a paz que esse mundo possa oferecer sem a presença de Deus? É o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Mas é a presença de Deus que faz diferença. Você sabe que no livro de do Êxodo, todas as vezes que Deus se manifestava, as coisas chacoalhavam. Exatamente. Quando Deus veio sobre o Monte Sinai chacoalhava, as pessoas tremiam, era um terremoto. É a presença de Deus, a presença de Deus. Em Atos capítulo 4 diz que quando a igreja orava e acabou de orar, eles foram tomados pelo Espírito Santo e aquele local tremeu. É a presença de Deus, abala. Sabe por que a presença de Deus abala? Para que tudo que não é dele caia por terra, para que tudo que não é dele na nossa vida realmente desmorone. Sabe que algumas situações da nossa vida, na minha e na sua vida, passamos, parece um terremoto. A gente costuma falar assim: nós estamos passando um terremoto da minha vida. Quem sabe é o chacoalhar de Deus na minha e na sua vida, para que desmorone o que não vem dele, para que eu e você possamos aprender a viver e a valorizar a presença dele, ao invés do sucesso que pode estar nos prometido, pode ter sido prometido para nós, mas a presença dele. Mas eles conseguiram isso tudo, porque Deus falou assim: tudo bem, a minha presença vai com vocês, eu vou me fazer presente na vida de vocês de novo, porque eles tiveram um intermediador, Moisés. Quando você olha o capítulo 32, versículo 32 também, Êxodo 32, versículo 32, quando Deus falou para Moisés: Moisés, esse povo é de dura cerviz, esse povo, eu não vou estar mais com eles, eles são pecadores, eles fizeram um bezerro de ouro. Olha só o que Moisés fala no capítulo 32, versículo 32, agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, o que ele fala aí, gente? Risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés falou assim: não, tenha misericórdia do povo, eu pago isso, risca o meu nome, mas tenha misericórdia desse povo. Que amor é esse de um intermediador, de um intercessor? Moisés, na verdade, ele só prefigura o intercessor maior, que é Jesus Cristo. Moisés somente aponta, ele é uma figura para o real Salvador da minha e da sua vida, Jesus Cristo. E lá na cruz do Calvário, quando ele toma os nossos pecados sobre os seus ombros, mais uma vez Jesus está falando assim: eu como intercessor, eu venho pagar o pecado desse povo rebelde, desse povo idólatra, mas eu venho pagar o pecado deles na cruz do Calvário. Eu venho me entregar na cruz do Calvário, eu venho me derramar na cruz do Calvário, para que esse povo reconheça a sua presença, para que daqui em diante todos aqueles que confessarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, tenham a presença de Deus, porque o cristianismo, a marca essencial do cristão, do homem e da mulher, é a presença. Sabe que eu e você temos uma grande obra, uma grande comissão, é ser presente e representar Cristo ao próximo. Como Deus se faz presente na nossa vida e na vida da humanidade? Quando você se faz presente na vida das pessoas. Para terminar, certa vez Jesus falou assim: olha, você, quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, quando eu estava preso, você foi me visitar, quando eu estava com frio, me deu uma roupa, acolheu, quando eu não tinha onde repousar a minha cabeça, você abriu a sua casa. Os seus discípulos perguntaram: mas quando que nós tivemos com fome, quando tivemos com sede? Ele falou: todas as vezes que você fizer esse ato para um dos pequeninos,
você está acolhendo o próprio Deus. Isso não é poderoso? Como que as pessoas vão perceber a presença de Deus em nós? Quando nós formos presentes na vida das pessoas. É um desafio, querido. Porque estar presente na vida da pessoa é abrir mão, muitas vezes, dos seus próprios interesses. É abrir mão um pouco da sua agenda. É abrir mão de alguns planos que você fez para aquele dia, mas estava tudo agendado. Você é sistemático que nem eu? Coloca tudo na agenda, tudo certinho. Furou minha agenda. Mas por que furou a agenda? Será que não é Deus dando uma oportunidade para nos fazermos presentes na vida das pessoas? O meu sonho é que sejamos reconhecidos pela presença de Deus. Pela presença de Deus. Moisés falou: rogo-te que mostres a tua glória. Deus falou assim: não tem como, Moisés, e quando eu mostrar a minha glória, você vai ser consumido. Mas existe um lugar junto a mim, atrás dessa rocha existe uma fenda. Eu vou passar e vou colocar a minha mão, então você vai ver de um relance a minha glória. Foi isso que Moisés experimentou quando Deus revelou o seu nome para Moisés, revelou quem ele era, quão bom, quão magnificente, a sua majestade, o seu senhorio para Moisés naquela situação. É como se Deus falasse o seguinte: eu quero me revelar mais e mais para você. Existe um lugar junto a mim, existe uma rocha chamada Jesus Cristo. Ela foi fendida, ela foi ferida na cruz do Calvário. Por meio dessa rocha você pode experimentar um pouco da glória de Deus. Você quer experimentar da glória de Deus nessa noite? Eu queria convidar você que deseja no fundo do seu coração. Eu não quero que você faça isso forçado. É um seu desejo.